Bom dia, amada Igreja Batista do Parque São Basílio. Bom dia a você, meu irmão, que nesta hora esteja também conectado conosco para estarmos celebrando um culto de adoração ao nosso Deus. A você, amigo visitante também do nosso site, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo já possa estar reinando em vossos corações, bem como nos seus lares, juntamente com seus familiares, nesta hora de culto e adoração ao Senhor. O culto de hoje tem como tema exercendo o chamado de Deus. Neste domingo, que é o segundo domingo do mês de novembro, a Convenção Batista brasileira, ela comemora o dia do diácono. Diácono, aquele que serve, e é o servo de Deus. Então, a você, diácono, diaconisa da Igreja Batista e de outras denominações também que exercem este cargo bonito, podemos assim dizer, que é poder servir, nós queremos felicitá-los por esse dia do diácono batista. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, que a cada dia você, diácono, diaconisa, possa ser um vaso de bênção na mão do oleiro, para que seja um agente influenciador do bem na vida das pessoas. E que nós, como diáconos, nas nossas igrejas, podemos sempre estar vivendo e experimentando aquele versículo que está lá em 1 Coríntios 15, acho que é 28. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então é isso que nós temos que ter sempre presente, não somente, é claro, os diáconos, é porque hoje se faz a comemoração do diácono neste segundo domingo do mês de novembro, mas a todo servo do Senhor, a todo cristão, porque nós estamos aqui para servir, a igreja está para servir. Estejamos sempre atentos nas nossas funções e responsabilidades como cristão e especialmente dentro das nossas congregações, aqueles que exercem esse cargo, sabendo também da sua responsabilidade. Que Deus possa abençoar a sua vida. Façamos neste momento a leitura de introito que se encontra no livro de Efésios, capítulo 4, versos de 1 a 13. Eu convido a você, então, a fazermos essa leitura juntos, você no seu lar, na sua casa, façamos essa leitura. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa, ele subiu, senão que também descera às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Amém. Que esta palavra possa estar guardada na sua mente e coração e que seja realmente o alvo de todo cristão, atingir a plenitude de Cristo.
Iremos louvar ao Senhor neste momento com o hino congregacional de número 424, sob a direção do nosso irmão Valcir. Bom dia, igreja, bom dia, amada igreja. Só fazendo uma correção, é o 422, eu até coloquei na nossa ordem de culto aqui, 424, mas foi erro de digitação. Trabalho cristão. Leamos juntos. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Foi o texto que o irmão Carlos acabou de falar para a gente, também citar para a gente, nesse momento de culto em gratidão pela vida dos diáconos, culto a Deus em gratidão pela vida dos nossos diáconos. Convido a igreja a ficar de pé, e aí vamos louvar juntos. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, com o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho e vigor renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar. No labor com fervor a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor com fervor a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar para Cristo Senhor, contra o reino das trevas serás vencedor. Ele então para sempre exaltado será, pois real salvação pela graça nos dá. No labor com fervor a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que coroa real nos dará lá nos céus. Na mansão dos fiéis o descanso será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor com fervor a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Amém. Irmãos, vamos fazer o nosso momento também de confissão. Em nossos cultos, nós sempre temos a palavra do Senhor, temos o louvor e a oração, porque através da oração nós falamos com Ele, colocamos diante dEle as nossas necessidades e súplicas, mas também a nossa gratidão. E o Senhor fala conosco também por meio da nossa oração. Então vamos ler o texto que está disposto aí sobre o tema confissão. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará.
Aquele que me serve, meu Pai o honrará. João 12, 26. Pastor Valdemir, então, estará dirigindo esse momento de oração. Vamos fazer, irmãos, o que temos feito nos outros domingos. Vamos fazer enunciados que os irmãos, então, vão transformar em suas orações pessoais. Deixa eu levantar isso aqui que ficou muito baixo. Senhor Deus, nosso Pai, Deus com a gente, nosso coração e mente, recebe a nossa oração, a nossa petição mediante Jesus Cristo e por meio do Espírito Santo. Recebe também, Senhor, para o Teu nome santo, o nosso canto, nosso louvor e adoração. Porque és misericordioso e compassivo, ajuda-nos a mantermos-nos unidos, decididos como corpo vivo de Cristo, Tua Igreja. Ensina-nos a voltarmos ao nosso culto presencial, reconhecidos de que em meio a tanto engano letal, o que há de real é que Tu nos livraste do mal pior, o mal da pandemia, da perdição eterna. Obrigado pelos que estão vencendo esta pandemia e pelos que por causa dela descobriram que Jesus Cristo, o nosso Redentor, vive e nos guia. São duras as realidades que nos cercam. Esta pandemia, uma cidade violenta, com tanta desonestidade e hipocrisia, um país de terras queimadas e carestia, corrupção e covardia se deixando levar por uma maldosa gritaria. Sabemos, Senhor, que todas essas duras realidades nos acontecem porque em sua maldade a humanidade nega o Teu juízo, ridicularizando-o, negando a Tua existência ou com incoerência, procurando Te encaixar nas suas preferências e imaginação, além dos que Te substituem, Senhor, pelos seus falsos deuses e redentores mentirosos, salvadores, que fazem dos que os seguem eternos perdedores. Mas como Tua Igreja, temos falhado, pecado, contribuído com as nossas atitudes para que o mundo se veja no direito de questionar o Teu juízo, o Teu aviso, entendendo que a Tua ira não passa de uma ficção a serviço da ambição sem compaixão dos interesses das igrejas. Só que o não buscar, Senhor, a Tua misericórdia com humildade está tornando a vida no cadafalso da humanidade. Então, Senhor, tem misericórdia da Tua igreja, denominada Batista do Parque São Basílio, de todas as igrejas que chamam pelo Teu nome. Dá-nos a Tua direção, Tua orientação, para batalharmos e enfrentarmos de forma correta, com disposição, os desafios que estão sendo colocados diante de nós, na tentativa de fazer vencer a escuridão. Descobrimos, Senhor, por causa desta pandemia, o quanto estávamos dependentes, que ironia, de calendários, eventos, horários e templos. Tudo isso necessário, desde que firmados, centralizados no Calvário. Mas desejamos voltar ao nosso templo, no Teu tempo, aos cultos dominicais. Por isso te pedimos, no momento, que Tu nos ensine com equilíbrio a voltarmos e repensarmos o nosso relacionamento contigo e de uns com os outros. Então, por causa da vida que Tu nos dás nesta nossa trajetória, nós te pedimos misericórdia, misericórdia, misericórdia. Prostramo-nos com temor e tremor perante a Tua sabedoria e justiça incomparáveis, pedindo pelos que estão neste mundo, neste bairro, em nossas casas, feridos, despossuídos, perdidos, quebrados, solitários, isolados. Que
que sejam alcançados por tua compaixão, inclusive através de nós que somos a tua mão, tua igreja, a única que pode, inclusive, anunciar que o remédio para a pior de todas as pandemias, a da perdição eterna, já existe, Jesus Cristo. Meu Deus, tem misericórdia dos que morrerão ainda hoje, tem misericórdia dos entes queridos dessas pessoas, para que suportem o vazio, a solidão, a saudade. Tem misericórdia, ó Senhor, dos que já estão passando por isto, sofrendo o vazio, a saudade dos que se foram. Que não prevaleçam, não vençam, ó Deus, os que se aproveitam desses dias para usufruir vantagens financeiras, desordeiras e politiqueiras, e nem os que negociam sem qualquer vergonha e compaixão a moral do país, a moral da nação. Que se arrependam enquanto há tempo. Obrigado, Senhor, pela decisão que não permitiu sequer a discussão do projeto de lei que impunha ao país a obrigatoriedade do ensino da teoria de gênero e suas ramificações nas escolas primárias. Tem piedade do nosso município, do nosso estado, do nosso país, das nossas terras queimadas, devastadas também pelo fogo da insensibilidade, da irresponsabilidade. Dá sensibilidade ao nosso presidente, aos governadores, aos seus ministros, aos nossos políticos, aos prefeitos, aos candidatos. Olha os que estão sem fontes de ganhos, dos que precisam e ainda não receberam ajuda do governo. Tem piedade dos que trabalham na segurança civil e militar. Faze-nos entender que a diversidade étnica, racial, é uma das tuas maneiras, de forma imparcial, nos mostrar a beleza do seu amor perfeito e real por todos nós. Ajuda-nos a cuidar dos órfãos e das viúvas sem assistência, dos especiais, drogados, refugiados, necessitados. Tem piedade da raça humana. Ilumina os que estão trabalhando por vacinas e remédios outros que possam levar à cura desta pandemia. Abençoa os que, como profissionais da saúde, médicos, paramédicos, maqueiros, serventes, funcionários da administração, que lutando nos hospitais, nos centros de saúde, para salvar vidas, estão colocando as suas em risco. Tem misericórdia do teu povo em Hong Kong. Encravado no sul da China, Hong Kong até julho de 1997 era uma colônia britânica, mas a partir dessa data tornou-se uma província autônoma da China. Segundo o acordo feito, a China passou a supervisionar as relações internacionais de Hong Kong. Se tornou responsável pela segurança militar do território, mas o comércio interno, a política interna e os costumes internos continuaram sob o controle do governo hongkonguês. Até o ano passado isto funcionou, mas temendo que a liberdade de Hong Kong pudesse minar o domínio do Partido Único Chinês, o governo chinês mudou toda a situação. Foi aproveitando esta autonomia que está acabando, que as igrejas cristãs em Hong Kong socorriam as igrejas perseguidas na China continental, a saber, as igrejas lares ou as igrejas que não aceitam ser registradas para não ter que sofrer a intervenção do governo nos seus cultos e assuntos internos. Os cristãos de Hong Kong estavam enviando bíblias, literatura para a escola dominical, ofertas em dinheiro e conseguiam promover instruções teológicas para a liderança das igrejas proibidas e ainda ajudavam as igrejas ditas reconhecidas, mas isto praticamente acabou. Com as recentes medidas do governo chinês, Hong Kong está se tornando numa província chinesa como as outras demais províncias, e com isso as igrejas em Hong Kong estão perdendo a liberdade de agir. Já houve prisões de alguns líderes e outros que estão sendo ameaçados. O aviso é que as igrejas de Hong Kong terão de ser como as da China, a saber, as igrejas protestantes e ou evangélicas terão de se tornar numa só denominação, ligada à Igreja de Cristo na China, enquanto a Igreja Católica
passará a pertencer à Igreja Católica na China, que mesmo ligada ao Vaticano, só pode ter padres e bispos aprovados pelo governo chinês. Na denominação protestante, as direções nacional e regionais e todos os pastores também têm de ser autorizados pelo governo. Acontecerá então o que acontece nas igrejas registradas na China em termos de reuniões, isto é, não poderá haver mais nenhum tipo de encontro religioso fora dos templos e toda reunião tem de ser comunicada às autoridades locais. Os frequentadores dos cultos têm de fornecer seus endereços à polícia e, sem dúvida, ocorrerá também o que já está acontecendo em várias das igrejas na China, a saber, as autoridades estão obrigando a que se cantem durante os cultos canções patrióticas chinesas antes dos hinos e que se coloque um retrato do presidente chinês nas paredes próximas ao púlpito, e em vários casos sabe-se de que a cruz interna tem sido substituída pelo retrato do presidente e a cruz do lado de fora está sendo trocada pela bandeira chinesa. Nas igrejas católicas, algumas figuras de Cristo também estão sendo substituídas pelo retrato presidencial. Não pode haver abertura de novas congregações sem que o governo permita, o que raramente acontece. As Bíblias permitidas são as impressas pela imprensa oficial, que as imprime cada vez menos, e os cursos para pastores estão sendo obrigados a ensinar o que se chama de cristianismo chinês, que contextualiza vários trechos da Bíblia, a cultura popular e a filosofia do partido chinês. Como já estão dizendo os cristãos de Hong Kong, estamos percebendo que estamos sendo colocados dentro de uma gaiola, dentro da qual talvez a gente até possa cantar, mas voar nunca mais. Hong Kong, que tem 7.300.000 habitantes, por enquanto, tem 60% da sua população seguindo os cultos folclóricos chineses, incluindo o budismo e o taoísmo. Os agnósticos, ateus e sem religião são 22% do povo. Os protestantes ou evangélicos são 7% da população, cerca de 511 mil aderentes. E a denominação mais importante é a Convenção Batista de Hong Kong. Os católicos romanos são 5,3% do povo, cerca de 384 mil. Os muçulmanos são 4,2%, os anglicanos 0,3% e 1,2% seguem outras religiões. Ouve-nos agora, Senhor, quando nós oramos no silêncio das nossas almas, com os gemidos dos nossos corações. Vamos orar, irmãos, pela nossa lista de enfermos. Recorra ao seu celular, use o seu caderninho de oração, ou se você já tem os seus nomes na sua mente, ore por eles agora. Eles estão contando com isso. Eu diria que Deus também está contando com isso. Abra o seu coração em favor dessas pessoas. Vamos orar com os que sofrem, chorar com os que choram. Vamos orar agora, irmãos, por nós mesmos, abrir nossos corações diante do Senhor,
falar com Ele das nossas incertezas, da nossa insegurança, que Ele nos dê forças para passarmos e vivermos toda esta situação que estamos vivendo, que o Seu Santo Espírito nos ensine a voltar. Já estamos voltando aos cultos de quarta-feira, mas estamos, irmãos, com a ideia, se o Senhor assim permitir, de talvez dentro de mais 2 semanas, nós voltarmos aos cultos de domingo, aos cultos presenciais. Vamos colocar isso diante de Deus, para sentirmos que Ele está nos orientando em relação a isso. Ore por alguém que está vindo à sua mente agora, o nome de alguém, familiar, amigo, vizinho. Nosso momento de oração, irmãos, sempre termina com o nosso conselho de missões, fazendo também não só a divulgação de missionários e organizações parceiros, parceiras, mas também terminando com a oração em favor dos nomes mencionados em cada oportunidade. Vamos então participar desse momento missionário feito no seu final pelo nosso conselho de missões. Olá, amigos, irmãos e irmãs. Passando então agora ao nosso momento de oração por missões, nós vamos lembrar hoje da missão evangélica na Amazônia, MEVA. Esta missão ela tem sido muito usada por Deus na evangelização de povos ribeirinhos da Amazônia e de povos indígenas. E um dos nossos missionários que está ligado à MEVA é o pastor Edson, que trabalha com divulgação e também trabalha diretamente na evangelização daqueles povos daquela região que estão exatamente num dos extremos, no extremo norte do Brasil, ao sul da Venezuela e também da Guiana. Eles dois continuam com o trabalho de evangelização, traduzindo a Bíblia para a língua dos índios da tribo Yanomami. Vamos lembrar que Yanomami é, em geral, um grupo de povos indígenas de vários tipos, de várias raças, digamos assim. E os Yanomami, de língua Palimitele, da região do alto do rio Uraricuera, para estes falta apenas a tradução do livro de Atos e 2 Coríntios. A MEVA trabalha também com tradução de porções importantes da Bíblia para aqueles povos. Já para o povo Ninan, também Yanomami, mas da região do alto do rio Mucajaí, falta somente, dentro do projeto atual da MEVA, falta somente o livro de 2 Coríntios. O pastor Edson e a sua esposa agradecem à igreja pela participação em suas vidas e no ministério evangelístico e pedem oração por sabedoria no uso do tempo. O tempo é muito escasso em todo esse tipo de trabalho, ainda mais nas dificuldades de locomoção dentro da mata em muitas ocasiões.
Pede também pela preservação da saúde do casal, que nem sempre tem acesso a hospitais e serviços médicos bem próximos. Pela saúde dos indígenas, também pelas igrejas indígenas e as suas lideranças. Já há boas igrejas indígenas ali na Amazônia que precisam constantemente das nossas orações. Grande Deus e eterno Pai, nós agradecemos porque a Tua palavra tem chegado a muitos extremos deste país. A Tua palavra tem chegado ao norte deste país, nas regiões amazônicas, através da MEVA, a Missão Evangélica para a Amazônia. Agradecemos pela vida do pastor Edson, a sua família, a sua dedicação tão intensiva, tão extensiva a evangelizar os povos ribeirinhos da Amazônia, a evangelizar os povos que são indígenas naquele lugar. Agradecemos as grandes porções da Tua palavra que já têm sido traduzidas e estão em fase ou já entregues para aqueles povos daquele lugar. Nós agradecemos porque o Teu povo aqui do Parque São Basílio tem se incentivado, tem sido motivado a contribuir para missões, para esta grande obra de evangelização nacional e mundial. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Bom, irmãos, após esse momento de contrição, nós também temos um momento de louvor e consagração. Mas antes mesmo de lermos o texto, nós iremos dar a palavra ao nosso administrador, porque é um espaço também que é usado neste momento de culto para prestar, contas daquilo que a igreja tem feito e atuado nesta área da ação social. Bom dia, amada igreja. Que Deus abençoe a sua casa rica e poderosamente neste domingo. Domingo que nós separamos para adorar ao Senhor. Todo dia nós adoramos ao Senhor, mas nós reservamos especialmente o primeiro dia da semana para estarmos juntos aqui na casa do Senhor, ou agora via online, mas eu creio que brevemente também estaremos presencialmente. Nós vamos ter agora o vídeo da união de casais para este domingo, hoje, às 5... desculpe, erro meu aqui. A Unijovem, hoje às 16 horas. Tá? Vai ter um vídeo aí, depois eu falo alguma coisa. Fala galera do Parque São Basílio, aqui quem fala é o Wallace Brito, líder de jovens lá da Igreja Mais. Eu tenho um convite muito especial para fazer para você. Nesse domingo, 4 horas da tarde, a gente tem um encontro marcado para a gente compartilhar uma palavra de vida, de renovo, de esperança, e eu espero você lá. Mas não é só isso não, eu tenho um desafio para você. Convida um amigo, chama alguém que você conhece para participar com a gente, que eu tenho certeza que vai ser incrível. Seja cheio de esperança. Hope! Então aí o Hope, às 16 horas, Então toda a nossa juventude está convocada hoje, Já foi passado para o grupo, o meio de acesso. Então, às 16 horas, não deixem de participar da sua união de jovens. Vamos falar agora um pouquinho sobre a união de casais. A continuação dos estudos da união de casais, tá?
Então, hoje, né, às 16, a Unijovem, e às 17h30, continuação do estudo com o irmão Eduardo. Não tenha problema que você não tenha participado do primeiro, não tenha assistido o primeiro, se bem que está lá no YouTube também. Mas você pode participar, que vai ser edificante para a vida sua em família. Essa semana nós tivemos o projeto Abrace, aqui conosco também, a sua representante, né, onde nós pudemos também doar alguns mantimentos e um valor para que ajudemos, né, esse grupo lá da Igreja Batista de Pedra Angular para continuar a tarefa, né, de alimentar aqueles que têm fome. Nós temos agora Igreja na Rua, né? Nós temos Igreja na Rua, uma parceria da Igreja na Rua, né, com o Ministério ETVK e o SC Sul, ok? Então, por favor. Tome meu fruto. Eu sei quem sou, sei de onde vou, sei de onde vim, sei quem é que me colocou. Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós. Ao som da sua voz, minha alma floresce. Frutos nascem, flores crescem. Ele entrou na minha casa, ele entrou na minha vida. Cuidou de cada folha, cuidou de cada galho. Fez em terra seca germinar, copa bonita. E sou a semente que não secou no sol. Sou a semente que o pássaro não devorou. Sou a semente que o espinho não sufocou. Sou a árvore de bons frutos e foi Deus quem me plantou. Árvore que não produz nada vira lenha. Só serve pra queimar e vira cinza na fogueira. Purifica o clima, gera bons frutos. Purifica o clima, gera bons frutos. Eu vou fazer tudo que a palavra me diz, pois machado nenhum vai cortar a minha raiz. Eu vou fazer tudo que a palavra me diz, pois machado nenhum vai cortar a minha raiz. Eu mando um salve pros GFs que me querem bem, os guerreiros do futuro que não tremem pra ninguém. Sei que são muitos, sei que estão em várias missões, se multiplicam diariamente, já passam de milhões. Estão em vários bairros, quebradas, estados, e é sempre um prazer poder revisitá-los. Uns estão brotando, outros já estão produzindo. Alguns estão cansados, suas folhas estão caindo. Tem problema não, deixa aqui com nós, chefão. Peço apenas que abençoe toda essa nova geração. Onde eu vou, tanto amor, onde chego, levo paz. É por isso que tenho o carinho dos filhos e tenho também o respeito dos pais. Minhas letras são plantas medicinais, sem efeitos colaterais, sem patentes multinacionais. Elas curam drogados e... Deixa eu explicar aí o que esse vídeo representa. O evangelismo também veste kimono, né? Que é o ETVK, na direção do irmão Roberto, e o projeto Igreja na Rua, e mais também a participação da igreja. Esta casa aí, estamos fazendo um piso do lado de fora dessa casa, porque essa casa nós temos 3 adolescentes, que fazem parte do ministério Servindo como Sou. E um deles é cadeirante, né? Os outros também têm uma certa deficiência, mas esse é cadeirante, ganhou uma cadeira de roda agora nova, mas como o quintal estava muito irregular, a cadeira ia durar muito pouco tempo. E então, alguns membros da igreja, outras pessoas, se juntaram a nós, e nós então estamos fazendo todo o piso da parte externa da casa dos meninos, tá? Esse que apareceu sentado na cadeira de roda é o Thales. Quem vem quarta-feira no Ministério Servindo como Sou, conhece muito bem essas crianças, né, que é cuidada ali com o seu pai. Ok? Irmãos, só para finalizar, antes de finalizar pelo menos, né, eu quero agradecer, né, o empenho dos irmãos. Esses projetos, como eu passei aqui, a TVK, o projeto Abrace, que é lá da Igreja de Pedra Angular, os projetos aqui da Igreja de Assistência Social, só são possíveis quando você, membro da igreja, faz parte. Quando você coopera indo, coopera orando, mas coopera contribuindo também. Sua participação é muito importante nesse mistério da igreja, né? Essa área da igreja. Tá? Então, nós agradecemos os irmãos que têm contribuído regularmente com a igreja, que têm trazido aqui os seus dízimos, suas ofertas, as contas estarão aparecendo aí, tá? Você pode fazer as suas transferências, indicar para que você quer fazer a sua transferência e também trazer, né, aqui no horário chamado comercial, aqui na igreja, também, e colocar no gasofilácio ou entregar diretamente na secretaria. Ok? E eu estaria encerrando falando sobre
o que nós falamos semana passada. Os irmãos conhecem essa bandeira? Claro que não. Talvez alguns já conheçam. Essa bandeira é de Burkina Faso. E lá nós temos, né, estamos no Brasil, mas vamos retornar em breve, sendo assim a vontade do Senhor, um casal de missionários e seus filhos. E nós temos um compromisso com a Junta de Missões Mundiais de sustentar, né, o auxílio, né, a esse casal. E dentro do nosso movimento missionário, como eu falei na próxima semana próxima passada, nós estamos tendo um déficit com relação a Burkina Faso. Então pedimos, né, que aqueles irmãos que sentirem no coração o desejo também de pontuar dentro das suas contribuições Burkina Faso, nós pedimos que os irmãos atentem bem para isso, com o coração aberto, com o coração generoso, porque a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria, para que possamos colocar em equilíbrio as contas do Conselho Missionário. Essa semana, né, eu fechei um relatório e nós já saímos do amarelo, fomos para o vermelho. Então, peço aí o apoio dos irmãos, né, que sempre chegam juntos, né, que sempre cooperam nesta parte, ok? Muito obrigado, um bom domingo, um bom almoço, que Deus os abençoe rica e poderosamente. Nós louvamos a Deus, né, pela vida, né, da igreja. A igreja que é um organismo vivo, mesmo que diante dessa pandemia, da ausência dos irmãos presencial, mas tem acompanhado, né, através dos cultos via online, e como o irmão Gilberto tem colocado todos os domingos, o pastor também já tem falado, sobre esse milagre da contribuição, porque o Senhor assim tem provido a sua igreja com esses recursos, e podendo fazer a obra social que é também pertinente ao servo de Deus e à igreja do Senhor. Então, façamos a leitura do texto de louvor e consagração. Leiamos. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe. Sirvam-no e apeguem-se a Ele. Deuteronômio 13:4. Irmão Valcir. Louvemos a Deus com o hino 492 do Inário para o culto cristão. Mãos ao trabalho. Precisamos realizar a obra daquele que me enviou. João 9:4. Mãos ao trabalho, crentes, com incessante ardor. Vamos enquanto temos nossa vida em flor. Vamos enquanto é dia, com força trabalhar, pois quando chega a noite já não há lidar. Mãos ao trabalho, crentes, antes que fuja a luz. Temos agora tempo de servir Jesus. Vamos à sua causa hoje nos dedicar, pois quando chega a noite já não há lidar. Mãos ao trabalho, crentes, vem já o anoitecer, firmes enquanto a morte não nos abater. Vamos, irmãos, à obra, por Cristo trabalhar, pois quando chega a noite vamos descansar.
irmãos, iremos agora colocar diante da igreja as pessoas que estarão completando mais um ano de vida nesta semana, e bem como também aqueles que fazem aniversário de casamento. Ivete Bernardino Sobrinho Tinoco, que é da nossa missão Jardim das Hortênsias, Samuel da Silveira de Oliveira, Elcio de Souza Gonçalves, Mateus Alves de Araújo, Renato Ataíde de Souza, Samuel Silva, Darcy Rocha da Silva, Maria Severina de Lima, Raquel Oliveira de Araújo. Os aniversários de casamento são Newton e Ivone, bodas de Água Marinha, de 19 anos. Rafael e Raquel, bodas de aço, 11 anos. Renato e Daphne, bodas de cerâmica, 9 anos. Que Deus os abençoe e continue dando vida em abundância a cada um dos aniversariantes, como você. Neste dia especial, seu sorriso é sem igual, não dá pra esconder. A alegria que é sem fim transformou-se num jardim, e tudo por ter mais um ano de vida o Senhor lhe deu. Posso ver um novo brilho em seu ser, muitas bênçãos lá do céu lhe concedeu. Por isso vamos cantar parabéns pra você. Por isso vamos cantar parabéns pra você. Vamos falar com Deus, agradecendo por esta oportunidade. Grandioso Deus e eterno Pai, nós te louvamos e adoramos o teu nome, Senhor, porque tu és o Deus que tem nos sustentado, é o Deus que tem nos guardado e nos livrado. Por isso nós te louvamos e te adoramos. E nesta hora queremos, Senhor Deus, agradecer pela fidelidade dos teus servos, nas contribuições dos dízimos e ofertas, recursos que têm provido à igreja e, desta forma, ser canal de bênção também na vida de muitas pessoas. Derrame suas ricas bênçãos sobre a vida dos teus servos, prosperando a cada dia, e aqueles que ainda não estão em condições de poder estar contribuindo, mas também que têm orado, com as suas orações, têm abençoado a igreja. O Senhor continue sustentando e derramando suas bênçãos. Também colocamos diante de Ti cada um dos Teus servos que completam mais um ano de vida durante esta semana, bem como os aniversariantes de casamento. Que o Senhor os abençoe e os guarde, que multiplique seus anos de vida com muita saúde e felicidade, e que possam ser servos que a cada dia possam estar testemunhando do Senhor, aonde colocar a planta dos seus pés, declarando o seu amor e a sua benignidade sobre a vida deles. Assim te oramos e te damos graças em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, ouviremos também a participação aí de um quarteto vocal, nesta hora. Tive um sonho, pude ver meu lar, tudo estava preparado para mim. Multidões eu vi na cidade eterna sem fim,
Oh, quanta paz e que prazer sentir. Lá, noite ali não há. Lá tem a luz do Pai, lugar de harmonia e amor. Doce voz eu posso ouvir, vem meu filho, esperei por ti, para sempre viverei com meu Senhor. Em breve irei para este lar, enfim, onde não mais haverá morte ou dor. Lado a lado vou andar com meu Senhor. Feliz serei, eu morarei com meu Jesus. Lá, noite ali não há. Lá vem a luz do Pai, lugar de harmonia e amor. Doce voz eu posso ouvir, vem meu filho, esperei por ti, para sempre viverei com meu Senhor. Lá, noite ali não há. Lá vem a luz do Pai, lugar de harmonia e amor. Doce voz eu posso ouvir, vem meu filho, esperei por ti, para sempre viverei com meu Senhor. Para sempre viverei com meu Senhor. Bela canção, boa lembrança, irmão Valci, ter colocado na ordem de culto, né? Muito bom ouvir esta melodia. Irmãos, teremos agora então a proclamação e edificação. Façamos a leitura do texto. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. 1 Pedro 4:10. Quem vai nos trazer a palavra, o recado do Senhor, é o nosso amado irmão pastor Valmor, né, que tem ministrado ali na Missão Jardim das Hortênsias. Então está com a palavra pastor Valmor. Agradecer a Deus, a alegria de poder estar aqui mais uma vez. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família, abençoe os diáconos dessa igreja e de toda a nossa denominação no Brasil e em todo o mundo. Quero usar o texto que nós usamos no início, Efésios no capítulo 4. Quero ler da mesma forma do verso 1 ao verso 13. Efésios capítulo 4. Verso 1 ao verso 13.
Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna na vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Queridos, eu quero dar uma palavra hoje especificamente sobre exercendo a nossa vocação, exercendo o chamado de Deus. Já que eu acredito que grande parte da igreja tem essa crise de identidade em saber qual o seu chamado, aonde exercer o seu chamado, a sua vocação. Esse texto diz no início que nós devemos viver de maneira digna de nossa vocação. Portanto, temos que saber qual a nossa identidade, qual a nossa vocação. E é uma falta de compreensão muitas vezes, porque nós não temos a compreensão de que somos filhos de Deus. João diz, ele veio para que eram seus, os seus não o recebeu, mas para quantos o recebeu, deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós temos que entender que somos filhos e entender que Ele nos deu dons e vocações para vivermos um plano que foi projetado no céu para nós. Muitos de nós estamos vivendo um subplano, um subpropósito, uma submissão às coisas que não são verdadeiramente aquilo que fomos chamados para fazer, aquilo que foram vocacionadas para fazer. Para exercer a vocação, você tem que saber qual a sua zona de maior frutificação. E a sua vocação é o local onde você vai exercer o seu maior resultado. Há muitas pessoas que vão morrer sem saber para que nasceram, qual é a sua vocação, porque elas não vão potencializar aquilo que é o seu temperamento, que seus dons, seus talentos, para aquilo que foi a sua chamada, a sua vocação. O lugar da sua vocação é onde os seus dons, os seus talentos, eles se unem, as suas habilidades, elas se unem para fazer aquilo que você foi criado para fazer.
O apóstolo Paulo diz: vivam de maneira digna da sua vocação. Nós só podemos, quando nós somos guiados por Deus, guiados pelo Espírito de Deus. Quando você entra nesse propósito, você se atualiza, você se ativa. Eu digo ativa porque há muitas pessoas dentro da igreja que estão dormindo dentro dos seus dons, de sua vocação, dos seus talentos. O apóstolo Paulo diz: desperta o dom que há em ti pela imposição das minhas mãos. Ele está dizendo que há muitas pessoas que estão com seus talentos, seus dons, a sua chamada adormecida. É como a parábola dos talentos. Pessoas estão enterrando a sua vocação, que receberam para multiplicar e, portanto, vivem uma subvida. Há pessoas somente existindo, mas viver uma vida digna da sua vocação é quando você se torna ativado, se torna vivo, exercendo uma função que você faz de melhor, buscando esse local onde você vai produzir mais. É quando você se sente um peixe dentro d'água. É quando você se sente a águia voando. Cada pessoa tem um lugar onde ela se sente mais ativada, onde ela se sente mais energizada, onde o seu talento vai produzir mais. Ela se sente o rei da savana. É quando o dom de Deus, a missão divina, ela se torna também o seu trabalho. Viver dignamente a sua vocação, exercendo a sua vocação, é quando você usa plenamente toda a sua experiência, todo o seu temperamento, a sua inteligência, o seu potencial. É o ajuntamento de determinados fatos da sua vida, da sua experiência, e vai criando uma sintonia. Muito mais do que isso, coisas começam a acontecer, algumas coincidências estranhas começam a acontecer. Quando você entra na sua vocação, quando algumas pessoas entram em cena naquilo que elas foram chamadas para ser, elas criam um impacto no mundo, elas criam um impacto no ambiente em que elas vivem. Você sabe que ela está no seu lugar, no lugar que ela foi chamada. Viver dignamente a sua vocação é onde você tem autoridade para vencer qualquer oposição. Você domina aquele território. Há muitas pessoas dentro da igreja que estão vivendo fora dos seus dons, fora dos seus talentos e, portanto, passam a ser medianos naquilo que fazem. Mas, quando você exerce o seu chamado, você é bom naquilo que você faz, e você é muito bom. Você precisa descobrir aquilo que você faz de muito bom. Tem coisa que você é melhor e você deve investir naquilo que você já é bom. Olha, quando você olha uma vida profissional, ou quando você pensa numa obra, você tem que colocar cada profissional no seu lugar certo. Aprimorar seus talentos, os seus dons. Você deve buscar investir naquilo que você foi chamado e não naquilo que você é médio. O seu emprego, se possível, deveria ser uma extensão de seus dons, naquilo que você já é forte, naquilo que você já tem talento, onde você tem maior habilidade. Quando você está nessa zona, você passa a estar acima da média, você passa a ser mais produtivo, você passa a se destacar. Quando você perde a sua vocação, você perde o dom exclusivo de Deus, você perde a chance de fazer aquilo que você foi chamado, você foi criado para fazer. Contudo,
exercer a sua vocação, o seu projeto, não é algo que é alcançado automaticamente de uma hora para outra. Essa vocação é alcançada de maneira que você vai crescendo para esse propósito. Não é algo que acontece magicamente, misticamente. Alguns de nós estão preocupados se estão atrasados no seu chamado, na sua vocação. O apóstolo Paulo diz também: sejam pacientes. Alguns estão preocupados se estão fora do time, fora do tempo certo. Mas entendam, irmãos, Deus está alinhando você para um determinado tempo, para um tempo de colheita, de realizações na sua vida, algo que você jamais viu na sua história. Deus tem o tempo do seu preparo, Deus está lhe vocacionando para estar dentro daquilo que você foi chamado para fazer, aquilo que você foi chamado para realizar. Deus está alinhando você. Se você estiver buscando se alinhar com a vontade dEle, no seu tempo certo. No verso 2, o apóstolo Paulo diz: sejam pacientes. Eu tenho 45 anos. Minha mãe diz que não parece, que parece que eu tenho 35 ainda. Mas eu já vi, eu já pensei, eu já falei com Deus, por que eu não fui capaz de fazer algumas coisas mais cedo do que eu faço hoje? Por que eu não fui chamado para fazer coisas que eu faço hoje antes? E eu já imaginei, já senti Deus falando comigo: seja paciente. Você está dando conta daquilo que eu estou te dando agora, porque há um tempo de preparo, há um tempo em que Deus tem um processo na tua vida, em que Deus está te tratando. E no momento certo, Deus comissiona você. E não é um projeto individual. Eu recebi uma mensagem essa semana de um pastor pedindo uma ajuda no seu ministério. E ele não falou de nenhuma igreja, e se ele era pastor auxiliar ou titular de alguma igreja. Eu perguntei qual era a sua igreja, qual era o seu pastor, e ele me disse então qual era a sua igreja, qual era o seu pastor. E eu perguntei: o seu projeto é da igreja ou é individual? Ele disse que era um projeto individual. E a partir dali eu não dei continuidade àquela conversa, porque o apóstolo Paulo, ele nos diz que a nossa vocação, o nosso chamado, ele diz que é para conservar a nossa unidade, conservar a unidade da igreja através do Espírito Santo. A sua vocação não é para um projeto individual. É a igreja que separa, é a igreja que envia, a igreja que sustenta. O apóstolo Paulo diz que o dom de Deus é para aperfeiçoamento da igreja. Então, um plano de Deus não é um plano individual. E o apóstolo Paulo também diz que há um processo que nós vamos sendo transformados. E nós não podemos ficar buscando atalhos, queimando etapas. Há pessoas que querem queimar etapas, e naquela etapa e na outra etapa ela receberia uma ferramenta, receberia uma capacitação para aquilo que ela receberia no futuro. Você precisa entender os contextos para você chegar a um chamado, a um comissionamento, a um propósito. E quando você queima uma etapa, você queima todo um contexto. E o problema disso é que você pode chegar a alguma função, a algum propósito, despreparado. Você pode receber algo e não estar preparado para aquilo. Lembre-se da história de José. José já tinha uma vocação
separada para ele, mas ele passou por todo um processo e ele foi fiel ao processo. Entenda, irmãos, você tem que ser fiel ao processo. Hoje, nós não vemos ninguém orando ao Senhor pedindo: Senhor, afasta de mim uma posição ou uma prosperidade na qual eu sou incapaz de administrar. É por isso que o apóstolo Paulo também diz: não unjas, não imponha a mão sobre um neófito para que ele não se ensoberbeça e não encaia sobre a condenação do diabo. Eu já vi colegas que foram destruídos pela consagração. Eu já vi gente que o poder a destruiu. Eu já vi gente que o dinheiro o tirou da presença de Deus. Simplesmente, eles tinham algo que não foram tratados por Deus. Eles pularam etapas. Eles tinham coisas que não foram resolvidas e passaram para outra fase antes do tempo certo. Irmãos, Deus tem cuidado de nós. Na oração do Pai Nosso, Jesus disse: não nos induza à tentação. E é como se ele também dissesse: não nos leve a situações, a posições que nós não estamos preparados ainda, ao ponto de que nossa vulnerabilidade é explorada e nós acabamos destruídos. Quando, irmãos, você não passa por cada etapa, você não pode seguir adiante, porque em algum momento algo vai vazar, a sua carência afetiva, uma dor que você sofreu de rejeição, de abandono, algo lá na frente vai causar problema para você. Deus quer santificar as nossas motivações, os nossos chamados. Todo crescimento exige desgaste, enquanto Deus trabalha na construção da nossa paciência. Vai chegar um momento em que Deus vai te comissionar e você vai ter que fazer podas na sua vida para poder economizar energias. Sabe, irmãos, nossas energias, elas são limitadas. E vai chegar um momento em que você vai deixar de fazer algo para gastar, para focar sua energia em algo que você foi chamado para fazer. No momento certo, quando Deus te chamar. É engraçado porque os jovens, eles estão sempre apressados e cheios de energia. E os mais velhos, eles vão ficando mais pacientes, mas com nem tanta energia assim. Mas a juventude vai amadurecendo com o tempo e nós temos que viver dignamente com aquele propósito ao qual nós fomos chamados. A sua vocação exige tempo, exige descoberta, exige treinamento. Você precisa descobrir quem você é, qual a sua identidade e passar a operar a partir da sua vocação e não a partir das circunstâncias. Uma pessoa sem vocação, sem identidade, é uma pessoa sem direção, é uma pessoa que vive pelas circunstâncias. Você tem que descobrir o seu chamado, mas isso exige autoconhecimento. Autoconhecimento é uma palavra-chave. Você precisa descobrir quem você é, coisas sobre você mesmo, quais são os seus dons, como você funciona, qual o seu temperamento, qual o seu relacionamento consigo mesmo. Você precisa alinhar a sua vida com Deus e deixar o Espírito de Deus alinhar você no propósito dele. Entenda, irmãos, o apóstolo Paulo disse em Efésios 2, capítulo 10, que nós somos feituras dele. Nós somos
uma poesia para Deus. Deus colocou dentro de nós tesouros. Deus colocou algo dentro de nós que são maiores do que nós. Deus colocou dons dentro de nós que são como sementes e que vão crescer, criados e recriados em Cristo Jesus para as boas obras que Ele de antemão preparou. E essas boas obras foram preparadas lá no céu, foram preparadas por Deus. Deus depositou em nós, irmãos, riquezas. Ele depositou em nós para que nós façamos boas obras, para aquilo que nós fomos vocacionados a fazer. Você foi criado para um comissionamento divino. Nesse texto, o apóstolo Paulo disse no verso 8, uns foram chamados para apóstolos, outros para profetas. Ele designou um para mestre, outro para pastores, outros para diáconos e assim por diante. E ele disse, Deus deu dons aos homens. Entenda, irmãos, Jesus com 30 anos, ele abandonou a carpintaria e ele entrou na obra que ele foi destinado a realizar. Ele já estava fazendo algo, mas chegou um momento que ele foi comissionado divinamente para cumprir algo. Então, ele fez essa transição. Portanto, fique atento. Fique atento e ande de maneira digna da sua vocação, porque a qualquer momento Deus pode te chamar para algo e você tem que estar preparado para isso. Mas quando você serve a Deus, aonde você está, quando você faz o seu dever no seu devido contexto, você está se qualificando para ser chamado a fazer algo que o céu planejou para você. O céu planejou. O texto diz, não o verso 8, o verso 14, diz que ele designou. Não foi o pastor que designou você, foi ele que designou. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores e mestres. Foi ele, Jesus Cristo, que designou. Então, você vai receber um convite do céu, uma chamada divina. Você tem um comissionamento celestial. E tudo o que você tem que fazer hoje é se alinhar com a voz de Deus. É entrar em sintonia com Deus, porque o convite está diante de nós e você precisa dar o seu sim. O convite de Deus está esperando o seu sim. Há algo maior do que você mesmo, maior do que as suas próprias necessidades, maior do que a sua prosperidade pessoal. Queridos, a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas virão. Não fiquem ansiosos por coisa alguma. A Bíblia diz, a ansiedade, em certo ponto, ela passa a ser pecado. Não é para ficarmos aí em atividades preocupados com o nosso futuro, mas quando você se alinha com o céu, acredite, as suas necessidades serão supridas. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua vida. E quando Ele te chama para algum ministério, Ele vai cuidar de você. Vai cuidar de você, da sua família. A Bíblia diz, se ouvirdes atentamente a minha voz e seguirdes os meus mandamentos, se alinhando com os meus princípios,
Ele diz: bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair, bendito é o fruto do seu ventre, da sua terra, dos seus animais, emprestarás e não tomarás emprestados, se ouvirdes a minha voz e guardardes os meus mandamentos. Então, que Deus abençoe a vida de cada um de nós, a vida de cada diácono dessa igreja em especial, mas também de todos os diáconos da nossa denominação que aceitaram esse chamado divino e creia que Deus, Ele cuida da sua vida. Que o Senhor, então, nos abençoe. Amém. Louvamos a Deus pela vida do pastor Valmor, que, ministrando a palavra de Deus, trouxe edificação para as nossas vidas, com certeza. Mais uma vez, felicitamos ao corpo diaconal desta igreja e que possamos entender o chamado de Deus. Façamos, então, nesta hora, a leitura da declaração final. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. 1 Coríntios 15, 58. Pastor fazendo o recessional. Fazemos coro, irmãos, a palavra do irmão Carlos, agradecendo a Deus pela palavra também do pastor Valmor, nesta oportunidade. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, abrindo os nossos olhos para vermos a sua vontade. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, para que o esplendor da glória futura nos anime a caminhar e, assim, não afundemos nas águas da vida. Que o Senhor volte para nós o seu rosto, fazendo-nos superar as maldades das pessoas perversas. Que o Senhor nos dê paz, pelo nome e graça do nome que está acima de todo outro nome, Jesus Cristo, Deus como um Filho, Senhor absoluto, paz verdadeira. E o que dizemos ao final dos nossos cultos? Lembrem-se do fariseu e do publicano. Não se esqueçam da igreja sofredora. Levantem os seus olhos e vejam os campos que estão brancos para a ceifa. Amem e orem por suas famílias. Cuidem dos órfãos e das viúvas sem amparo, dos viciados, desesperados, refugiados. Entramos para adorar, saiamos para servir.